Penel, né? Quero convidar o diácono Cristiano, ele aqui fazer a oração. E vamos ouvir mais uma parte, uma porção da palavra de Deus. Aleluia! Deus, uma paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença, meu Deus, mais uma vez, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer o teu santo nome. Deus, da tua beleza, da tua santidade, ó Pai. Eu tenho certeza qual o Senhor tem recebido nosso louvor, nossa adoração na tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Estende as tuas mãos santas e poderosas aqui nessa casa, Senhor, ó Pai, sobre os teus filhos, sobre esse povo, Pai amado, que vieram buscar e louvar e exaltar o teu santo nome. Deus, fala conosco aqui neste lugar, através da tua palavra, que nós precisamos ouvir a tua palavra nesta noite, ó Pai. Deus, entra, Senhor, ó Pai amado, como uma espada, Senhor, de visão da alma, do Espírito, ó Pai amado, para que venha mudar a vida, transformar a vida nesta noite, aqui neste lugar, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua santa palavra, Senhor, ó Pai amado, que é vida eterna, meu Deus. Nesta noite, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, depois ao presbítero irmão Abílio Andrade, que está pastoreando esta igreja, esta congregação aqui, a princípio Jardim Aeroporto, agora Jardim Amanso Seco. E para nós é uma alegria. A gente sabe que tem muitos irmãos aqui com uma capacidade tremenda de ministrar a palavra, mas aprove a Deus estarmos aqui. E eu quero agradecer os irmãos, a direção desse trabalho, pela oportunidade que me concede. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 11, Marcos 11, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Quero deixar aqui os meus sentimentos ao nosso pastor presidente, pastor Arlindo, que o nosso capitão, pastor Terço, né? Agora ele partiu para bater continência ao nosso superior lá em cima, né? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que aí o nosso sentimento, pastor Arlindo, toda a família. E ontem a Creuza nos ligou ontem de manhã que não poderia estar no BADEP, pois estava ali. Irmãos, todos acharam Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de fígados. E Jesus, olhando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo:
não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões e salteadores. Podeis tomar assim. No versículo aqui de número 20 e o versículo de número 22 diz assim, ó: e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Queridos, se o pastor Arlindo continua aqui mais 10 minutos falando, ele já ia entrar em alguns textos aqui que nós preparamos. Ontem eu preparei essa palavra, comecei depois da reunião de oração ontem à noite, fui até por volta da 1h30. Aí o sono bateu, eu fui dormir. Levantei de manhã das 9 até as 11. Terminei de escrever isso aqui. Não é mensagem de internet. Foi Jesus que me deu em oração esse assunto. Fui para Londrina, que eu tinha um compromisso em Londrina. Saí de Londrina quase 4h30. Cheguei em casa, fomos tirar um período com Deus para podermos estarmos aqui. E cheguei aqui, Deus falou através do louvor essa mensagem, e Deus provou nitidamente com o pastor ali lendo João 15. Queridos, a gente estamos diante aqui de uma palavra maravilhosa para essa noite. Então eu não tenho dúvida que Deus quer tratar alguma coisa com a gente aqui nesta noite. Muito sério. Então eu vou ficar bem tranquilo, bem seguro daquilo que eu irei falar, porque Deus provou o que Ele tem para nós aqui nesta noite, que é dele, é da vontade dele. E eu quero falar baseado num tema, até mostrei já para o pastor Arlindo: uma igreja frutificadora, o ponto de encontro com Deus. Uma igreja frutificadora, o ponto de encontro com Deus, baseado no que nós lemos. Irmãos, veja bem, Jesus, depois daquela entrada triunfal dele em Jerusalém, montado em um jumento, traçando as ruas de Jerusalém, e as pessoas jogavam ramos, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer assim, aquela passeata de Jesus começa ali por volta das 11 horas e termina já por volta das 6 horas da tarde. Aquela passeata de Jesus nas ruas central de Jerusalém. E já era de noite. Aí a Bíblia, Marcos diz que Jesus vai chegar no templo, ele dá uma passadinha no templo de Herodes, né? Ele dá uma vistoriada ali para ver como é que estavam as coisas. Por quê? Porque era justamente a Semana Santa. Se tratava ali de algumas festas comemorativas, porque era Semana Santa. Eles estavam comemorando essa semana, nesse contexto, num pleno domingo. Essa entrada triunfal de Jesus aconteceu no domingo, né? Que hoje, uma igreja renomada e muito antiga, trata-se do domingo de Ramos, né? E foi nesse dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Os judeus esperavam o Messias, mas o Messias montado num cavalo branco com um grande exército. Jesus aparece montado num jumentinho, e diga-se de passagem, emprestado ainda.
O judeu falou, esse cara está profanando. Esse cara está tirando sarro da gente. A gente uma hora nós vamos pegar ele, nós vamos pendurar ele na cruz. Nós vamos fritar ele. Né? Mas era o Filho de Deus. Era o Rei dos Reis que realmente estava entrando ali. Não do jeito deles, com o desejo deles, com a vontade deles, mas cumprindo o desejo e a vontade do Pai. E eles não aceitaram, mataram Jesus. Meus irmãos, 6 horas da tarde, os discípulos tudo cansados, um olha para a cara do outro, olha para o mestre, com certeza, isso os textos não vai dizer, mas segundo outros textos bíblicos, Jesus fala, olha, vamos para Betânia, vamos para a aldeia de Betânia, vamos pousar lá na casa de Lázaro, Marta e Maria. Porque a Bíblia diz, todas as vezes que ele ia a Betânia, ele pousava. Ele almoçava, tomava café da tarde, jantava e dormia na casa de Lázaro, de Maria e Marta. Porque eram muito amigos de Jesus. E por certo a galera toda, a equipe toda, o ministério desceu para lá, fez aquela jantona, dormiram, e de manhã cedo Jesus vem vindo para Jerusalém. Saindo da aldeia e vindo para Jerusalém. Mas antes, entre linhas do texto, Jesus viu umas barracas armadas no templo de Herodes em Jerusalém. Ele viu várias barraquinhas para vender. Vender o que? Pombinho, vasos, óleos, mirra, bezerro, ovelha, porque o povo vinha essa época de várias nações apresentar sacrifício de louvor a Deus. E ele viu aquilo, e principalmente no pátio dos gentios, porque o templo de Salomão tinha o pátio das mulheres, tinha um pátio dos gentios, tinha um pátio dos judeus e o lugar dos santos, onde só o sacerdote podia entrar. Era uma discriminação terrível. O gentio então, mas no pátio do judeu não armou barraca. Armou lá no pátio onde estavam os gentios discriminados. Por quê? Porque não era convertido ao judaísmo. Então eles eram discriminados. Essa gente não faz parte. Pode até adorar, mas não fala a nossa língua. É gente estranha. Discriminava os gentios como nós somos gentios para o povo judeu. E aí o que acontece? Jesus olhou isso. Jesus observou primeiro. E aí ele vem vindo com aquilo na cabeça. Tem comércio lá no templo. Jesus não gostou. A princípio não falou nada daquelas barracas armadas. Ele falou, eu quero ver amanhã o que vai proceder aí. Aí o que acontece? Jesus falou, eu vou dar uma lição para os discípulos. Eu vou dar aqui uma aula doutrinária. Eu vou dar um sermonário, porque eu tenho certeza que a maioria deles vai deixar escrito como fundo de princípios e valores para reger a minha igreja, e que um dia, na reinauguração do salão, lá no Jardim Amanso Seco, seja contada essa palavra. Aí Jesus viu uma figueira, ele vem subindo de Betânia para Jerusalém, ele viu uma figueira. Aí ele foi lá, ergueu as folhas da figueira, olhou, os discípulos olhando. Nossa, mas nós tomamos café de manhã, cafezão abençoado na casa de Marta, de Maria e Lázaro, e o mestre parece que quer comer uma frutinha, quer degustar uma frutinha. Não é tempo de fígado, por certo era um pé de fígado, né?
E o mestre caçando, abrindo as folhas, vez em quando observando para ver se os discípulos estavam olhando. A florada passou e não tinha botões, frutinha. O texto vai dizer isso. E era uma segunda-feira, por volta das 7:30 da manhã. E ele olhou para a figueira, ele afastou meio nervoso e diz: nunca mais ser humano nenhum vai comer fígado disso aqui. Ninguém. Isso aí não produz fruto. Está ocupando lugar aí inutilmente. Nunca mais. Vamos embora. Subiu para Jerusalém. Chega em Jerusalém, como ele havia já observado e olhado. No domingo à noite, à tardezinha, 6 horas da tarde. Irmão, tinha bezerro, tinha novilho, tinha ovelha, tinha pombinho, tinha óleos, tinha vasos, cerâmicas. Mas aquele comércio, um compra e um vende, né? Pegava a moeda, o dinheiro santo de Israel e trocava por dinheiro romano, profano, sujo. O dinheiro que era do sagrado, eles estavam trocando por moedas profanas. E, sabe, um câmbio terrível, um comércio terrível, uma lavagem de dinheiro sem tamanho, sem explicação. Jesus ficou olhando, irmão, e tinha um rei lá que alguém deve ter vindo de carroça lá, deixou pendurada. Ele pegou um rei de couro. Os discípulos ficou olhando e falou: meu Deus, o mestre desviou. O que vai dar aí? Irmão, a primeira mesa que ele viu, ele fincou o pé. Foi óleo para tudo quanto é lado, vaso, pombinho, saiu doido voando, sabe? Foi abrindo os currais onde estavam as ovelhas, tudo, e foi sortando, ovelha berrando, bezerra saiu berrando, correndo no meio do povo. Irmão, e ele chegando um chicote para cima e esse povo correndo, perna para quem tem, sabe? Desceu uma unção santa nele naquela hora, que aquele povo correu tudo, do pátio, do templo dos gentios. Eu falei: que negócio é esse? Vocês aqui vendendo, vocês extorquindo o meu povo. Não está escrito na lei que a minha casa é chamado casa de oração, e vocês estão transformando num covil de ladrão e salteadores. E ele começou a dar um sermão duro, que eu acredito que levou alguns minutos. Agora eu pergunto para vocês, irmão, que culpa tem a figueira? Não era tempo de figo, pastor Arlindo. Só que ele já estava montando o esboço dele para pregar no templo. Ele falou: eu vou fazer uma junção da figueira com o templo. Por quê? Porque o templo, irmão, eu vou ler aqui que eu escrevi numa pesquisa, e vocês podem ir lá no dicionário, quem tem o dicionário Wycliffe, mais de 1.700 páginas, você vai encontrar lá essa informação resumida que eu vou trazer de Marcos 11, 12 a 17. O escritor, o Wycliffe, ele diz assim: de acordo com o mesmo texto de Mateus, registrou a purificação do templo. Mateus 21, 12, 17. Só que Mateus não ateu a essas informações. Mateus não fez uma junção. Ele não fez uma apologia, uma defesa
dos 2 episódios. Mateus não fez isso. Mateus ignorou aquilo, né? Então Mateus viu a purificação do templo e a maldição da figueira, porque estavam os 12 discípulos juntos, como evento distinto, que não é igual, diferente um texto do outro. Marcos dá ênfase teológica doutrinária. Marcos faz toda uma tipologia para nós dos 2 contextos. Por quê? Porque o evangelista Marcos era um homem extremamente conhecedor da Torá. Ele era um pesquisador. Então ele fez uma junção daquilo. Ele conhecia o Antigo Testamento e ele conseguiu deduzir o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava querendo fazer com toda aquela tipologia, figueira e aquele, sabe, aquela euforia, porque a Bíblia diz, irmão, que o pecado não é pecado ser tentado, o problema é ceder à tentação. A Bíblia diz que não é pecado irar, mas não colocar o sol sobre a sua ira. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Se for por uma coisa justa, se for por algo que está ferindo os princípios, os valores éticos da palavra de Deus, você não vai pecar por defender as coisas sagradas de Deus. E aí o que acontece? Mateus não se ateve a tanto a isso. Marcos, olha só, dividiu a maldição da figueira e de sua secagem. No outro dia, quando eles iam retornando, mais ou menos com destino, passando por Betânia, Pedro viu a figueira. Pedro era curioso, irmão. Pensa num homem curioso. Ele foi lá, não tinha uma folha, olhou, cavucou o chão, falou: vixe, nossa, até a raiz secou. E diz: olha, mestre, até a raiz secou. Depois que eles saíram de Jerusalém e passaram por lá de novo. Mas, se atendo aqui, irmãos, olha só, ele colocou, Marcos, colocou a purificação do templo no mesmo episódio da figueira. Dessa forma, ele queria que os leitores vissem a conexão entre a figueira infrutífera, simbolizando Israel, a figueira infrutífera, que Jesus não achou fígado. Jesus estava passando a lição, e Marcos entendeu.